Vamos orar, irmãos, preparar o nosso coração para aquilo que Deus vai continuar fazendo e falando conosco através da sua palavra. Então fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela graça de estarmos aqui mais uma vez, neste ambiente de glória, neste ambiente da tua presença, reunidos como irmãos, como igreja, como família, desfrutando do Senhor, da tua vida, da tua palavra, da tua luz. Nós nos alegramos em ti, exaltamos o teu nome, reunimos-nos em torno do Senhor. Pai, nós oramos para que neste momento o Senhor fale conosco através da sua santa palavra, viva, poderosa, inspirada. Senhor, ministra aos nossos corações, abre os olhos do nosso entendimento, que a tua palavra, ó Deus, seja mais uma vez vivificada pelo teu Espírito Santo, que encontre lugar, eco nos nossos corações, Pai, e que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Assim, nós oramos em alegria e em fé, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão, semana passada nós tivemos uma palavra muito abençoada do pastor Jefferson, que falava sobre seguir em frente. Quantos lembram? Eu ouvindo esta palavra semana passada, me inspirei para compartilhar esta que vou compartilhar hoje com os irmãos, que fala sobre esquecer e avançar. Então, o pastor Jefferson falou sobre seguir em frente, e dentro desse contexto, eu fui inspirado, uma palavra muito abençoada que ele nos ministrou. Eu fui inspirado para compartilhar sobre esquecer e avançar. De fato, a Bíblia mostra que há coisas que nós precisamos esquecer e outras para as quais precisamos avançar. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Em Filipenses capítulo 3, verso 13, ele disse assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja, Paulo dizia, faço uma coisa, esqueço das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então Paulo
nos fala sobre esquecer e fala sobre avançar. Mas por que Paulo estava falando sobre isso? De fato, ele fala isso dentro de um contexto. E o contexto é que Paulo dizia, olha, eu até poderia confiar, eu até poderia tentar me estribar, me apoiar em algumas coisas que aconteceram na vida dele. Paulo foi um homem em muitos aspectos privilegiado, e especialmente dentro da religião, dentro do judaísmo, ele foi muito envolvido, muito privilegiado, muito ensinado, muito conhecedor. Então, dentro do contexto, ele diz, até podia me apoiar em algumas coisas. Ele fala que ele era um hebreu, puro sangue hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, e foi ensinado com os melhores professores. Ele era, dentro do seu contexto, ele tentava ser irrepreensível. Ele tentava fazer o melhor que ele podia fazer e, de fato, se destacava em muitas coisas. Então, Paulo era muito conhecedor de muitas coisas, muito religioso e, ao mesmo tempo, muito equivocado. Porque ele, de fato, antes, não conhecendo a Cristo, tentava fazer todas as coisas através do conhecimento, através da sua posição, através da força do seu braço, tentou fazer o melhor que ele podia. E de fato, quando Paulo discutia com seus opositores, principalmente os fariseus, ele estava dizendo, olha, eu podia me apoiar em todas as coisas que eu fui no passado, em todas as coisas que eu fiz no passado. Ele estava dizendo para as pessoas, naquilo que vocês se apoiam, eu podia me apoiar ainda mais. Daquilo que vocês se gabam, eu podia me gabar ainda mais. Daquilo que vocês realizam, eu realizei ainda mais. Mas, obviamente, num determinado momento, quando ele encontra-se com Jesus, ele percebeu que todas aquelas coisas que ele confiava, que ele conhecia, de fato se reduziram a nada diante da vida de Cristo, diante da verdade de Cristo. Então, quando Paulo diz uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está, em outras palavras, dizendo, olha, eu descobri que eu não posso me apoiar em mim mesmo. Eu não posso me apoiar em conhecimento, eu não posso me apoiar no meu passado, mesmo que o meu passado tenha sido um passado bom, de destaque em muitas coisas, não tem como. Ele sabia que se ele fizesse estas coisas, se ele se apoiasse em alguma coisa do passado e não em Cristo, ele ficaria paralisado, ele ficaria contaminado, ele seria frustrado em sua vida e não conseguiria de fato avançar para o seu alvo em Cristo Jesus. Então ele entende, ele fala isso no contexto que ele considerava todas as coisas como refúgio diante da sublimidade de Cristo Jesus na sua vida. Ele entendeu que diante de Cristo, ele deveria esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se do seu conhecimento, dos seus títulos, da força da sua carne, e prosseguir olhando para Cristo, prosseguir conhecendo a Cristo, prosseguir conformando-se a Cristo,
Ele falou, é isso que eu faço, eu olho para Ele e confio nele. Prossigo para o meu alvo. E o alvo de Paulo era Cristo. Mas é interessante que no verso 3 deste mesmo capítulo de Filipenses, Paulo dá uma, eu chamo de receita para uma vida cristã alinhada, para uma vida cristã saudável, para uma vida cristã de fato vivida com poder. Ele diz assim, no verso 3, nós adoramos a Deus em espírito, nos gloriamos somente em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Adoramos a Deus em espírito, nos gloriamos somente em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Que é uma receita de vida vitoriosa, de vida com Cristo, de vida cristã saudável, que vale a pena ser vivida. Guarda esta receita, esta palavra, esta instrução bíblica no seu coração. Vamos repetir junto esses 3 pontos que Paulo coloca? Repita após mim: adoramos a Deus no Espírito. Nos gloriamos somente em Jesus. Não confiamos na carne. Vamos dizer de novo? Diga: adoramos a Deus em espírito. Nos gloriamos somente em Jesus. Não confiamos na carne. Amém? Por que isso é tão importante? Isto será absolutamente importante no exercício de nós esquecermos e avançarmos. Para Paulo esquecer e avançar, ele precisou entender essa verdade. Nós adoramos a Deus em espírito, nos gloriamos somente em Cristo e não confiamos na carne. O que é adorar a Deus em espírito? Claro que este é um conceito amplo, mas eu quero pontuar algumas coisas. A primeira coisa é compreender que após a regeneração, após aquele encontro que você teve com Jesus, entregando a sua vida, recebendo a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, isso é regeneração, isto é novo nascimento. Nós precisamos compreender que agora o nosso espírito está vivo para Deus. Nós morremos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. Amém? Fala para você mesmo: eu estou vivo para Deus. É importante, irmãos, que lembremos disso o tempo todo, todos os dias. Você que já nasceu de novo, você que já foi regenerado, está vivo para Deus. O que significa isso? Significa que o nosso espírito voltou a ter comunhão com Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E agora nós temos comunhão com o Pai. Contato com o Pai, estamos ligados com o Pai. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Amém? E é pelo Espírito Santo que nós nos relacionamos com Deus, que nós adoramos a Deus, que nós buscamos a Deus, que nós entendemos as coisas de Deus. É preciso crer nisso. É preciso lembrar-se desta verdade. O Espírito de Deus habita em nós e o Espírito de Deus nos ensina. O Espírito de Deus nos mostra o caminho, Ele nos ajuda. O Espírito de Deus vivifica todas as coisas de Deus em nosso interior. É o Espírito que vivifica a palavra. É o Espírito que revela Jesus. É o Espírito que nos traz e que nos mostra aquelas coisas que
Deus já preparou para nós. Sabe aquelas coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração humano não consegue compreender por si mesmo? São estas coisas que Deus nos revela por seu Espírito que habita em nós. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não olho para o natural, eu não olho para a minha capacidade, eu não olho para as circunstâncias, eu faço uma coisa, eu foco nesta verdade: nós estamos absolutamente preparados, capacitados, transformados, regenerados para adorar a Deus em espírito. O cristianismo não é apenas uma letra morta, uma teoria, é um relacionamento vivo com Deus. Amém? Não é um ritual, é um relacionamento vivo com Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, coloque o seu foco no Espírito, no relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Especialmente neste tempo que o Espírito Santo tem soprado sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Eu quero te encorajar de todas as maneiras a desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, porque é o Espírito que está conosco o tempo todo, é o Espírito que nos foi dado. Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, enviou o Espírito Santo conforme a promessa. Também chamamos o Espírito Santo da promessa por causa disso. E o Espírito Santo está em nós, habita em nós. Nós somos agora a casa de Deus, o lugar onde Deus fala, onde Deus se move, onde Deus age, nós por causa do Espírito de Deus. Não sabeis que vós sois santuário, que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo está dizendo: nós adoramos a Deus no Espírito. Coloque o seu foco na comunhão com o Espírito e você constantemente vai ser renovado, vai ser fortalecido, vai ser vivificado, vai obter vida para que você possa avançar realmente para aquilo que tem sentido. É o Espírito que nos prepara neste tempo para a vida eterna. Então, tudo que você fizer em relação a Deus, faça pelo Espírito de Deus. Amém? E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Segunda coisa que Paulo fala, ele diz: nós nos gloriamos somente em Cristo. E o que é que significa isso? O que é que ele quer dizer com esta declaração? Nos gloriamos somente em Cristo. Ora, em outras palavras dependa de Cristo para tudo. Amém? Fala aí para o seu irmão, para o seu vizinho: dependa de Cristo para tudo. Cristo é o nosso dono. Amém? Ele nos comprou pelo seu sangue. Ele é o nosso Senhor. Ele deve ser o centro da nossa vida. A palavra diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, esta ideia de nos gloriar somente em Cristo fala do fato de que Ele é o dono, Senhor e governo sobre a nossa vida. E todas as coisas, porque agora a nossa vida não é mais nossa, a vida que nós temos é a vida de Cristo. Todas as coisas nós devemos fazer por Cristo Jesus. Quer dizer,
Não dependa mais de você, não dependa da tua força, não dependa da tua carne, não dependa da sua habilidade, não dependa do seu conhecimento, não dependa da sua sorte, seja o que for, não dependa. Dependa só de Cristo. De Cristo. Dependa só de Cristo. Não dependa de rituais vazios, dependa de Cristo. Não dependa das pessoas, dependa de Cristo. Não dependa do mundo, dependa de Cristo. Ele habita em você, opera em você, se move em você. Nele você tem vida, nele nós nos realizamos todas as coisas. Então, se você precisa de uma transformação, em qualquer que seja, dependa só de Cristo. Se você está buscando realizar qualquer coisa, dependa de Cristo. Para o seu presente, dependa de Cristo. Para o seu futuro, dependa de Cristo. Nossa glória, nossa visão, nosso tudo deve ser Cristo Jesus. Se a gente sair dessa posição, nós começamos a falhar. A falhar. Existem cristãos que começam dependendo de Cristo. E aí Cristo faz uma série de coisas na vida deles. E quando eles olham para essas coisas, e ele estava dizendo, Cristo, 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 não eu, Cristo, não eu, Cristo. Quando ele diz eu, ele começa a falhar. Porque ele parou de depender de Cristo, começou a depender dele. Quando a gente olha para o mundo e a gente deixa de depender de Cristo, a gente começa a afundar. É semelhante àquele quadro onde Jesus diz para Pedro, né? Jesus vinha andando sobre as águas e Pedro pergunta, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus falou, vem. Pedro creu na palavra de Jesus e porque ele creu, ele começou a andar sobre as águas. Mas teve um momento que Pedro tira o olhar de Cristo e ele começa a pensar no lugar, nas ondas, no vento, na profundidade daquele lago, daquele lugar onde ele estava, e quando ele tira a visão de Cristo, deixa de depender de Cristo, ele começa imediatamente a afundar. Nós precisamos lembrar, irmãos, que é Jesus que opera todas as coisas em nossa vida. Se Paulo disse, nós nos gloriamos somente em Cristo. Quando a gente vai para Cristo, a primeira coisa que ele diz é, desista de você mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, se alguém amar, se alguém se agarrar à sua vida, perdê-la-á. Mas se você soltar a sua vida, perder a sua vida e se agarrar à vida de Cristo, você vai encontrar a vida dele, a vida de Deus. Então o tempo todo ele está dizendo, não tem como você depender de você, você precisa depender de mim o tempo todo. Sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Ele não está dizendo que nós podemos fazer algumas coisas com ele e outras coisas sem ele. Ele está dizendo, sem mim, absolutamente nada podeis fazer. Por isso que Paulo dizia, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Por isso que a Bíblia diz que o mistério que estava oculto de tempos anteriores, de gerações anteriores, mas foi revelado em Cristo Jesus. Foi revelado aos gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança de você ter uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa na presença de Deus, é você entender essa verdade, que Cristo habita em você, Cristo em você. Cristo em você é que vai viver, Cristo em você é que vai se mover, Cristo em você é que vai fazer, Cristo em você é que vai te orientar, Cristo em você é que vai te governar, Cristo em você é que vai te conduzir. Porque se nós dependemos de nós mesmos, nós vamos cair num extremo ou no outro. Num extremo, quando a gente olha e diz, eu não consigo absolutamente nada, eu não tenho nenhuma força, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não consigo vencer o mundo, e a pessoa vai ficar triste, deprimida, chateada por causa disso, porque ela percebe a sua pequenez, a sua limitação.
E o outro extremo, quando a pessoa acha que não, eu consigo, eu vou, eu faço, eu quero, eu posso, eu conquistarei, eu conseguirei, eu farei isso, eu farei, é o outro extremo. E ambas as pessoas vão chegar num lugar de frustração, porque o mundo vai atropelar tanto uma quanto outra, e o diabo vai enganar tanto uma quanto outra. Qual é o ponto do evangelho? Eu sei que eu não posso, mas eu não dependo de mim. E ainda que eu achar que eu posso, eu não dependo de mim. Eu só dependo de Cristo. Eu me glorio somente em Cristo. Amém? Então adoramos a Deus no Espírito. Nos gloriamos somente em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. O que é, de fato, não confiar na carne? É o que a carne consegue fazer sem a presença do Senhor. Não confie. Aqui carne se refere à natureza humana. Muita gente acha que pode avançar sem Deus, agir sem Deus, viver sem Deus, produzir as coisas sem Deus ou sem a ação do Espírito Santo. E a gente precisa lembrar, irmãos, o tempo todo que a nossa carne, nossa natureza humana não presta. Fala para o seu vizinho, lembre-se sempre que a sua carne, a sua natureza humana não presta. Se prestasse, a gente não precisava nascer de novo. Se prestasse, não precisaríamos renegá-la, renunciá-la, desistir dela. Mas não presta. Por que ela não presta? Por causa do pecado. E quando a gente se refere à natureza humana, estamos falando da natureza adâmica. Lembra? O primeiro homem pecou e o pecado passou a todos os homens. Todos pecaram, ficaram destituídos, separados da glória, da presença de Deus. O pecado contaminou o ser humano. E nós nascemos assim, como Davi disse no Salmo 51, eis que eu nasci em iniquidade, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com esta condição. O fato é que a gente não percebe esta condição. E não percebendo esta condição ruim da nossa carne, da nossa natureza, nós temos, todos nós, a tendência de tentar, aqui e ali, confiar na carne. Até para obedecer a Deus. Não é? Quando Deus, lá no Velho Testamento, deu os mandamentos, a velha aliança, sabe o que o povo de Israel dizia? Pode deixar que a gente obedece. Em tudo que o Senhor disser, nós obedeceremos, nós faremos. Quem conseguiu obedecer? Ninguém. Mas Deus precisava primeiro provar para o homem que ele, por si, por sua carne, por sua natureza, por sua condição, não conseguiria obedecer a Deus. Não conseguiria por si mesmo andar na presença de Deus. O homem caído, na sua condição de pecado, não consegue por si mesmo fazer coisas que agradem a Deus. Por isso Paulo dizia, eu não posso me estribar, eu não posso me apoiar em nenhuma destas coisas. Por mais que ele tivesse, Paulo, um passado privilegiado, em termos de posição, de títulos, de conhecimento e de tantas coisas que ele fez, ele dizia, olha, isso não significa nada diante de Cristo Jesus. Então, novamente, não podemos confiar na carne. Não podemos confiar na carne.
A nossa natureza antiga precisa estar crucificada com Cristo Jesus. Nós morremos com Cristo. Morremos para a nossa natureza carnal pecaminosa para ressuscitar com a vida de Cristo. Por isso nos gloriamos só em Cristo. Não confiamos em nossa carne. Por isso que, quando o Espírito Santo abre os olhos do nosso entendimento, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado. Ninguém pode conhecer o Evangelho sem esta convicção de pecado. E o que é esse trabalho do Espírito Santo? O que é essa convicção de pecado? É essa consciência que a pessoa recebe da parte de Deus, que ela está absolutamente perdida, que ela não tem a mínima condição de andar com Deus, de obedecer a Deus, de vencer a vida, de se reconciliar com Deus. Então, o primeiro processo do Espírito Santo em nossa vida é dizer para a gente: você está absolutamente perdido, você não presta, você não pode se reconciliar com Deus, você não tem a menor condição de andar com Deus. Se você achou que era bom, você não é, e ninguém é. O Espírito Santo vem e mostra isso, abre os nossos olhos para que a gente enxergue a nossa real condição. Então, enxergando a nossa condição, nós ficamos desesperados. Ok, se eu estou perdido, se eu não tenho jeito, se eu não presto, se eu estou absolutamente incapacitado de fazer alguma coisa boa para Deus, de me reconciliar com Deus, se eu estou irremediavelmente perdido, o que é que eu faço? Qual é o caminho? Tem alguma forma? Tem alguma porta? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, não tem nada. A única coisa que eu posso fazer é receber o que Jesus já fez por mim. Está feito. Por isso que tudo vem dele, né? Salvação vem dele, o perdão vem dele, tudo está pronto em Cristo Jesus. Eu só preciso receber. Mas é importante que, tendo sido perdoados dos meus pecados, tendo recebido uma nova vida, uma nova natureza, é importante que eu permaneça com a lembrança constante de que em mim mesmo nada sou, nada posso, nada tenho. Nada consigo, nenhum valor tenho. Por isso que a gente canta: sem ti nada sou, nada. Essa coisa, não confie na sua carne. Para tudo dependa de Cristo, para tudo dependa de Deus, para tudo dependa de glorie-se somente em Cristo Jesus. Fez alguma porcaria? É a sua carne. Fez alguma coisa boa? É Jesus. Amém? Para tudo, então, desde as mínimas coisas, dependa de Jesus. Dê glória a Ele. Nós estamos vivendo, respirando, andando, existindo, trabalhando, fazendo e qualquer outra coisa por causa dEle. É a mão dEle, é o poder dEle, é a graça dEle. No dia que a gente começar a pensar: não, mas eu sou também, você começa a afundar. Você está dependendo da sua carne, de você mesmo. E quando nós dependemos de nós mesmos, nós começamos a olhar para nós. E olhando para nós, a gente começa a se medir com os outros. E quando a gente se mede com os outros, a gente sempre fica frustrado, porque vai ter sempre gente abaixo e sempre gente acima. E quando a gente olha para os que estão em nossa visão abaixo, a gente fica orgulhoso. Puxa, até que eu não estou tão ruim assim, né?
E quando a gente olha para os que estão, segundo essa visão natural, carnal, acima, a gente fica frustrado. Você percebe que não tem jeito? Porque a gente está se medindo na carne, nós estamos nos olhando para nós mesmos na carne. Nós não podemos conhecer um ao outro na carne, e nem a nós mesmos na carne. Nós temos que nos conhecer em espírito. Não dependa da carne. Não confie na carne. Não importa o que já aconteceu na sua vida passada antes de Cristo, se bom ou se ruim. Não deixe nada da carne te influenciar hoje. Não importa como a carne ou a sua natureza humana queira te influenciar, não confie nela. Não importa o que a sua carne, a sua natureza humana, o seu olhar natural quer te dizer em relação ao futuro, não confie na sua carne também. Em outras palavras, olhe para Cristo e avance para aquilo que está diante de você. É com esse pensamento, com este entendimento, adoramos a Deus em espírito, nos gloriamos somente em Cristo Jesus e não confiamos na carne, que Paulo vai dizer: agora, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, nós também, com este pensamento, é que nós devemos avaliar o que nós precisamos deixar e para onde nós precisamos avançar. Então, por exemplo, uma indicação: deixe para trás ou esqueça todas as coisas do seu passado que querem te paralisar hoje. Esqueça, deixe para trás todas as coisas, qualquer coisa do seu passado que tenta te paralisar, que tenta te influenciar, que tenta comandar os seus sentimentos, os seus pensamentos hoje. Deixa para trás. Por que eu digo isso? Porque há pessoas hoje que, mesmo estando em Cristo, ainda estão ligadas, ainda estão vinculadas aos seus problemas passados, aos seus traumas passados. E a pessoa acha que a vida dela, em parte, vai ser resultado dos episódios, daquilo que passou. Então, o trauma que ela viveu, as experiências que ela viveu, roubaram a alegria, a paz, a confiança, trouxeram medo, enfim, tantas coisas, insegurança. E mesmo passando muito tempo, parece que a vida gira em torno daquelas coisas. Você conhece gente que, quando senta perto de outros, ela sempre lembra daquelas coisas. Por quê? Porque ela está lá ainda. Ela está ligada. Não é? Todo momento, ou quando a pessoa tem oportunidade, ela está falando sobre, ela está lembrando, aquilo ainda está vivo, aquilo ainda influencia. Até mesmo quando está sozinha, ela está lembrando, e aquilo está influenciando, está determinando. Então os acontecimentos voltam à memória, a pessoa fala as mesmas coisas. A questão é que, porque ela não esqueceu, e a gente não esquece por esquecer, a gente esquece se posicionando em Cristo, mas porque ela não esqueceu, estas coisas ainda continuam roubando a novidade de vida. Ela não consegue avançar porque ela não esqueceu. Tem que esquecer para poder avançar. Então, a nossa vida, a sua vida, não pode ser uma mera consequência das coisas que te marcaram no passado. Tem que ser uma expressão da vida de Cristo que se manifesta hoje. Amém? Sua vida não pode ser uma expressão ou uma mera expressão das coisas que aconteceram no passado. Não. Tem que ser uma expressão da vida de Cristo que você tem em você hoje. Em outras palavras,
Deixe apenas a vida de Cristo te definir em todas as áreas. A gente tem que lembrar o seguinte: nós morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, é a vida de Cristo que nos define. Não é o passado, as experiências, a carne. Nós não confiamos na carne. E nós já morremos para a carne, nós já morremos para aquela velha natureza. Então não confie na carne, nas coisas ruins e nem nas coisas boas, ou aparentemente boas. Na verdade, tudo que é fora de Cristo não é bom. Mas não confie na carne, de uma forma ou de outra. Confie em Cristo. Glorie-se somente em Cristo. Isso é que é o segredo da vida cristã. Ou seja, você é o que Jesus diz que você é. Isso a gente tem que tomar posse todo dia. Você é o que Cristo diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Se você olhar para a sua carne, você vai ter uma definição de você. Se você olhar para o teu passado, você vai ter uma definição de você. Se você olhar para as circunstâncias, para os acontecimentos, talvez você vai ter uma definição de você. Mas a Bíblia está dizendo o tempo todo: não confie na carne, não confie nas circunstâncias, não confie no natural. Glorie-se só em Cristo Jesus. Ou seja, você é o que Ele diz que você é e pronto, acabou. Você nasceu de novo, a sua vida, você já morreu e agora a sua vida, a verdadeira vida, está escondida com Cristo em Deus. Nós somos nele, nós estamos nele, nós vivemos nele, nós nos movemos nele, nós somos o que ele é, nós somos um com ele. Amém? Então é ele que te define. Você é o que ele diz que você é. Você tem o que ele diz que você tem. Todas as promessas de Deus foram dadas a nós. Busque na palavra, se aproprie do que ele diz. Então você é o que ele diz que você é, você tem o que ele diz que ele diz que você tem, você pode o que ele diz que você pode. É ele que nos define. Amém? Deixa Cristo te definir. Deixa Cristo te definir. Então, deixa para trás. O que é que eu tenho que esquecer? Tenho que esquecer de qualquer coisa que tenta me definir. Qualquer coisa que tenta me influenciar, qualquer coisa que tenta me paralisar, qualquer coisa que tenta me desviar daquilo que está diante de mim em Cristo Jesus. Então as coisas negativas do nosso passado nos paralisam, nos impedem, nos atrapalham de prosseguir. Vire a página com Cristo Jesus e esqueça destas coisas. Agora, a gente precisa deixar para trás também até aquelas coisas que aparentemente foram positivas, aquelas coisas que a carne tenta se gabar, não é? O pastor Jefferson leu a semana passada um texto que é muito interessante, Eclesiastes 7:10, que diz assim: nunca digas que foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso declararias ou isso perguntarias. Ah, por que o passado foi melhor do que agora? A Bíblia está dizendo, se você tiver sabedoria, você nunca vai perguntar dessa forma, ou você nunca vai declarar isso. Por quê? Porque o passado não é melhor que o presente. A questão é hoje. E do que está falando? Das pessoas que são saudosistas de um tempo que já passou. A gente encontra muita gente que fala, na minha época, no meu tempo, como foi bom aquele tempo. Ou então a pessoa que fala, você sabe o que eu já fiz? Aí ela começa a dizer o que ela já fez, por onde ela... Isso tudo no passado. As coisas ruins do passado, ela não fala, claro, mas ela está ligada. O coração está lá, ficou lá atrás. Aquele tempo que era bom, aquele ano que era bom, aquela situação que era boa, aquilo que era vida.
Mas Cristo não habita em você hoje? A vida de Deus não está presente em nós hoje, o Espírito Santo não habita em nós hoje. Como é que a gente vai dizer que o passado é que era bom? Mas isso é a carne dizendo, aquele tempo que era bom. Né? Parece que foi a única época boa na vida da pessoa. E o restante foi tudo ruim. Não é verdade. Isso não é verdade. Mas infelizmente parece que um passado de realizações é o cartão de visita de muita gente. Tem muita gente que se gaba, não, porque eu fiz, porque no passado, porque eu fiz isso, aquilo, estudei isso. O apóstolo Paulo tinha um currículo impecável de muitas coisas boas, entre aspas, que ele tinha vivido no seu passado, das quais ele poderia até, seguindo o raciocínio dos fariseus e de outros que eram seus opositores, ele podia se estribar, ele podia se apoiar nessas coisas, se gabar dessas coisas, mas ele pegou, escreveu todas estas coisas num cartão, fez uma lista delas e atravessou com uma palavra assim, esterco. O que você é? O que você fez? O que você sabe? O que você conquistou? O que você conseguiu? Ele dizia, estas coisas são nada diante de Cristo Jesus. O que ele estava dizendo? Eu considero tudo como refúgio, como esterco, comparado a Cristo. Em outras palavras, o que era importante não é mais importante diante de todas as coisas que ele estava vendo e conhecendo em Cristo. E ele está dizendo para a gente fazer a mesma coisa. Ei, se desligue deste passado, esqueça deste passado. Se você acha que a coisa boa está no passado, não. A coisa boa está em Cristo. Amém? E nós devemos olhar para Cristo hoje. Então tem gente que fica lá, ligado ao passado porque achou que tem alguma coisa boa lá no passado. Outra está ligada ao passado porque foi traumatizado, foi entristecido no passado, foi marcado e carrega estas marcas e não consegue sair deste lugar. E ele está dizendo, saia desse lugar, mesmo se você considera de uma maneira ou de outra. Então a gente tem que esquecer do passado todo não. Você deve lembrar do passado, o que Deus fez na sua vida. Você deve lembrar como Ele te alcançou, como Ele te salvou, como Ele se revelou a você. Você deve lembrar-se sim de toda a transformação, da sua regeneração, da obra de Deus na sua vida, dos feitos, do caminho de Deus na sua vida. Isso você pode lembrar e deve lembrar. Inclusive lembrar da sua condição de sem Deus você não é absolutamente nada. Mas das outras coisas que querem te paralisar, deixe, esqueça, deixa para trás. E aí você vai encontrar o segredo de uma vida vitoriosa e plena em Deus. Lembra que ele disse que ele fazia? Adoramos a Deus em espírito. Nos gloriamos somente em Cristo Jesus. Não confiamos na carne. Se você olhar para a sua carne e a carne te disser, vai dar tudo certo, fique tranquilo, você vai se frustrar com a sua carne. E se você olhar para a sua carne e a tua carne te disser, vai dar tudo errado, você vai se frustrar com a sua carne, com a sua natureza, porque essa natureza não presta. Não confie nela, não confie em você. Confie só em Cristo. Glorie-se só em Cristo e adore a Deus no Espírito, porque o seu Espírito está vivo. Você tem relacionamento com Deus, você tem comunhão com Deus. O Espírito de Deus se move em você, te ajudando, te ensinando todas as coisas, abrindo os olhos do teu entendimento, te revelando Cristo Jesus. Então Paulo disse, eu esqueço, mas também eu avanço. Avanço para onde? Avanço para Cristo, especialmente
naquilo que Ele me chamou para fazer. Ele falou, sabe o que eu busco? Ele falou, eu esqueço das outras coisas e eu avanço em Cristo Jesus para o prêmio da soberana vocação. Em outras palavras, Paulo dizia, sabe qual é o segredo? É você estar em Cristo e fazer o que Ele te chamou para fazer. Isso é que tem valor nessa vida, isso é que tem valor eterno. Isso é que tem valor eterno na vida. Todas as outras coisas da vida passarão. Dinheiro vai passar, realizações vão passar, títulos vão passar, até os sentimentos vão passar, traumas vão passar, dores vão passar, tudo vai acabar. Mas aquilo que você faz em Cristo Jesus tem valor eterno. Então Paulo falou, qual é o segredo? É não confiar na carne, não depender da carne, depender só de Jesus, se relacionar com Deus no Espírito e avançar para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quando o Espírito de Deus, quando a gente toma a posição de esquecer desta forma correta e avançar, esquecer não confiando na carne, não dependendo da carne, não deixando que a carne controle, influencie, domine sobre a nossa vida e a gente decide avançar com Cristo Jesus, o Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos, a gente vai vendo quantas coisas em Jesus de fato nós temos e o que Ele nos tem dado graça para viver e para fazer. E é isso que tem sentido eterno, é isso que nos renova, é isso que nos dá força, é isso que nos dá alegria, é isso que nos enche de vida, é isso que nos enche de paz, é este caminho que é o caminho preparado por Deus para nós. É assim que a gente vence o mundo e todas as coisas. Amém, queridos? Então é sobre isso, sobre esquecer e sobre avançar. Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso, em nome de Jesus. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento, esse ambiente desta palavra e pensasse, fechasse os teus olhos, vamos fechar os nossos olhos que é melhor, né? Assim, você não fica distraído com nada. Mas aproveite esse momento, Deus está aqui. E pense consigo, o que é que eu tenho que esquecer? O que é que tem marcado a minha vida? O que é que tem influenciado a minha vida? O que é que eu tenho carregado que eu não devia estar carregando? Que eu não quero estar carregando? O que é que tem me impedido de avançar, de enxergar o Senhor, o renovo, o novo de Deus? O que é que tem me paralisado? O que é que tem capturado a minha mente, capturado o meu coração tantas vezes? Então estou aqui para lembrar que a tua vida está em Cristo Jesus. Puxa, mas o que é que eu vou fazer com isso? Deixa na cruz, é lá que você morreu. Como é que a gente esquece? Com a cruz. Né? Lembra da obra da cruz? Nós morremos com Cristo. E quando nós morremos com Cristo, estas coisas que nos marcaram, que nos afligiram, que nos traumatizaram, estas coisas morreram lá, com o velho homem, com a velha natureza. Se você está lembrando aí de algumas coisas, no seu coração, tome a decisão hoje, porque Jesus está aqui hoje. Se Ele está falando ao seu coração hoje, não deixa para amanhã. Se hoje ouvirdes a minha voz, Ele diz. Então, se você está lembrando de algumas coisas, tome a decisão hoje de, em fé, em Cristo, deixar para trás.
Mas até se existem coisas aparentemente positivas que aconteceram no passado, mas que de alguma forma elas também te paralisam de encontrar ou te impedem de encontrar o novo de Deus hoje, como no caso de Paulo, né, que podia se apoiar em coisas do passado, mas ele não o fez. Tome a decisão também de deixar isso para trás, dizer para Deus: Deus, eu não vou confiar em mim não. Não vou confiar na minha carne, na minha capacidade ou no que aconteceu lá atrás. Eu não confio em mim. Então eu te convido nessa manhã a deixar para trás. Não importa se foi bom ou ruim. Deixar para trás. Deus deu uma experiência muito marcante para um homem chamado José. Acho que todo mundo já ouviu falar. José do Egito. Ele foi muito marcado por traumas, por rejeição, por dificuldades, por problemas, por tanta coisa. Odiado pelos irmãos. Foi jogado no poço, vendido como escravo, foi parar na cadeia, enfim. Mas depois Deus restaurou a vida dele. Mas mesmo restaurando, certamente ele lembrava de muita coisa. Mas na graça de Deus, Deus deu para ele uma experiência muito marcante. E essa experiência veio na forma de um filho. Deus deu para José um filho. E esse filho chamava Manassés. E Manassés significa esquecimento. Quando ele teve esse filho, ele disse: Deus me fez esquecer da minha aflição. E isso tudo lá atrás aponta para aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Quando a gente vem para Cristo, nós somos perdoados, renovados, libertos, restaurados. Mas às vezes a gente, mesmo em Cristo, carrega algumas coisas. E aí Deus vem com a experiência de Manassés, esquecimento. Estou conectando isso com o que Paulo falou. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Não dá para prosseguir sem esquecer. Nesta manhã te convido a abraçar essa experiência e dizer: Deus, me dá essa experiência de Manassés, de esquecimento, de cura. Eu não confio mais na carne e nem nas coisas que aconteceram. Eu só me gloriarei em Cristo. Eu tenho uma vida nova em Cristo e é essa vida nova que eu vou me apegar. Então te convido a fazer isso. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus? Enquanto eu oro, apresente ao Senhor que você quer esquecer e diga: Deus, é isso que eu quero esquecer. É isso que eu coloco na cruz. É isso que eu tomo posse neste momento, dessa experiência. Não vai me paralisar mais, não vai me dominar, me controlar, me impedir. Eu tomo posse da minha liberdade em Cristo Jesus, da vida que eu tenho em Cristo. Vamos fazer isso? Vamos orar. Continue com seus olhos fechados. Vai orando aí no seu lugar. Você que quer essa experiência. Senhor, nós não confiamos na carne. No passado fomos atingidos. No passado fomos envolvidos em tantas coisas que nos marcaram, que nos traumatizaram. No passado, o nosso pecado também atingiu muita gente. No passado, a nossa carne tentou se gabar de coisas que ela podia realizar. Mas tudo isso, Senhor, é a natureza humana sem o Senhor. Então, nós queremos dizer novamente aqui, Pai, diante da Tua presença: decidimos não confiar na carne de jeito nenhum. E por isso,
esquecendo das coisas que para trás ficam, vamos prosseguir. Pai, eu oro para que neste momento, nesse exato momento, venha o teu poder sobre a vida de cada irmão e irmã que está tomando a mesma decisão. Minha carne não vai me influenciar mais, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque morrestes e a vossa vida está em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Porque morrestes e a vossa vida está em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu proclamo e ativo esta palavra sobre a tua vida. A vida de Cristo tomando conta da sua vida, da sua mente, curando as suas emoções. Tudo se fez novo, novo, novo. É a vida de Cristo. Nos gloriamos somente em Cristo, não no passado, seja ele bom ou ruim, não nas coisas que nos aconteceram. Não confiamos em nossa carne, não nos medimos por nós mesmos, nem pelo mundo, nem pelas pessoas, nem por nada, nem por ninguém. Nos gloriamos apenas em Cristo, olhamos para Cristo, nele vivemos, nos movemos, existimos, avançamos, realizamos, fazemos, nele estamos. Eu ativo essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Toma posse desta verdade que te liberta. Toma posse de Manassés, esquecimento, nesta hora, agora mesmo, em nome de Jesus. Recebe essa verdade e o poder de Deus sobre a tua vida te transforma em nome de Jesus, te faz uma nova pessoa. Pai, assim nós queremos esquecer, mas também nós queremos avançar. Deus deu para José um outro filho, chamado Efraim. E Efraim significa frutífero. José estava dizendo lá no Egito: Deus me fez esquecer e Deus me fez frutífero, mesmo na terra da minha aflição. E eu quero proclamar essa palavra, essa experiência sobre a tua vida. Você avançará de uma forma frutífera. Você avançará de uma forma frutífera para aquilo que o Espírito de Deus te mostra. Que o Senhor abra os olhos do seu entendimento, e ao invés de ficar paralisado, ao invés de ficar contaminado, ao invés de ficar chocado ou se desviar daquilo que Deus tem para você, você vai avançar. Você vai avançar para a tua vocação, para o que Deus te chamou para fazer, para as obras de Deus na sua vida, para os propósitos de Deus na sua vida. Você foi chamado para avançar, mas você só avança em Cristo Jesus. Só avança dando glória a Cristo Jesus, se gloriando somente em Cristo. Tudo é por Ele, é pela capacidade dEle, é pela força dEle, é pelo poder dEle, é pela mão dEle, é pela direção dEle, é pela operação dEle. É Ele quem opera em você todas as coisas, o querer, o realizar todas as coisas. Glorie-se em Cristo, mova-se em Cristo, creia em Cristo, dependa só de Cristo e saiba que é Ele, a mão dEle, a graça dEle, o poder dEle, a vida dEle que vai te levar para cumprir a tua vocação, o teu chamado, o teu propósito, as obras que Deus tem para você. Você vai ser vivificado, renovado, reposicionado em Cristo Jesus, dando glória só para Ele. E você vai lembrar o tempo todo: olha, se fosse por mim, eu jamais conseguiria. Por mim, por minha força, por minha capacidade, eu não sairia do lugar, eu não sairia daquele estado, eu não sairia daqueles sentimentos, eu não conseguiria ser livre. Mas por causa de Jesus, porque eu decidi só depender dEle e não olhar mais para mim mesmo. Por causa de Jesus, por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão, é que eu avanço. Eu esqueci e eu avanço, eu prossigo
para o prêmio da soberana vocação. Que você avance para a glória de Deus, em nome de Jesus. Seja assim pela fé. Se aproprie dessa experiência hoje. Você está na presença de Deus hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Você está diante dele hoje. Se aproprie por fé dessa experiência e prossiga livre no Senhor. Amém? Amém? Fala assim comigo: eu vou adorar a Deus no Espírito, que o meu Espírito está vivo, porque o Espírito de Deus habita em mim, e é assim que eu vou me mover em comunhão com Deus, no Espírito. Eu vivo com Deus, eu vivo nele, ele vive em mim, o Espírito me guia, o Espírito me conduz. Então eu vou viver e adorar a Deus em Espírito. Outra coisa eu faço: não vou me gloriar em nada a não ser em Cristo. Em todas as coisas eu vou me gloriar, eu vou depender somente de Jesus. E tem outra coisa, diga, tem outra coisa: eu não confio na minha carne, eu não confio em minha força, eu não confio em mim mesmo, eu confio só nele. Nele eu vivo, nele eu avanço, nele eu sou mais que vencedor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.